Olá, meu nome é Cristiane Elias, sou doutoranda do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e venho hoje apresentar um breve resumo do meu trabalho apresentado para o evento, de nome O Reinado dos Congos da cidade de Itapira, Memórias e Trajetórias. Bom, o objetivo desse trabalho é refletir sobre as congadas da cidade de Itapira e pensar como elas se estabeleceram lá. Procurar a importância histórica na formação da sociedade e da cidade, visto que Itapira é uma cidade que não tem em sua história oficial a presença de negros, da congada ou até mesmo da escravidão. No entanto, é uma cidade que se organiza de forma considerável, consistente, a partir do século XIX, exatamente com a vinda da cafeicultura e da escravidão para a região. Ela está localizada no que foi chamado no século XIX de Oeste Paulista, região em que muitos escravizados chegaram para trabalhar no plantio do café. Bom, um dos referenciais teóricos utilizados no trabalho é a autora Silvia Lara, que contribui muito para o trabalho, visto que ela traz informações relevantes para pensar a congada. Uma delas é de que as congadas eram associações conhecidas como Reino dos Congos, Dança dos Congos ou Congados. Em Itapira é chamada de congada, mas também que foram formas de manutenção da escravidão, autorizadas e organizadas pela igreja e pelos senhores de escravo. Em contrapartida, era uma forma também de agenciamento e sociabilidade dos negros escravizados, como também de negros não escravizados, visto que uma manifestação cultural que data desde o século XVI no Reino de Portugal, como apresentado por Silvia Lara, até o século XIX, até o século XXI, como exemplo da congada mineira da cidade de Itapira, que é viva ainda hoje. As congadas nos falam, dialogam nesse trabalho, pensando no mundo atlântico, pensando na diáspora africana, e principalmente a existência desses africanos e seus descendentes no novo mundo, no mundo atlântico. A metodologia utilizada foi a análise das obras de Odete Copos, obras que ela traz informações sobre as congadas da cidade, inclusive a única obra que a gente tem acesso para saber um pouco mais sobre as congadas nascidas no século XX na cidade. Também notícias de jornais eletrônicos e informações concedidas pela bisneta Mirela Cristina Antônio, bisneta do senhor Arnaldo Franco, que é o rei da congada mineira que é viva até hoje na cidade. Surgiram então temos informações até o momento de 4 congadas que surgiram na cidade de Itapira. A primeira delas é a congada da Embaixada, que é organizada entre 1904 e 1906, teve uma duração de 50 anos, mas os 30 anos finais dela, ela teve como rei o senhor Nabor, que era um homem negro, benzedor da cidade, que é interessante pra gente, principalmente, e é a congada mais antiga registrada, porque esse senhor Nabor, ele viveu no período da escravidão, e ele morreu na cidade de Itapira. Ele viveu no período da escravidão em Itapira, que não tinha esse nome na época, e morreu em Itapira. Então, ele é um elo que liga, a Itapira a uma escravidão, a congada a uma memória escravocrata. Então, é muito interessante pra gente nessa pesquisa. Depois a congada mineira, que ela vem em 1950 com o congueiro José Isaías, que é pai do senhor Arnaldo Franco. E é uma congada interessante, porque é uma congada que são congueiros que vêm de Minas Gerais, do sul de Minas, e se estabelecem em Itapira, e Itapira reorganizam a congada na cidade. Reorganizam a congada para eles, dentro da cidade de Itapira. Depois temos a congada da paróquia de São Benedito, que não tem data de fundação, mas que sabemos que muitos dos seus integrantes, homens e mulheres negros, eram moradores do bairro do Cubatão, um bairro periférico da cidade, o bairro mais antigo da cidade, e consequentemente de nome chamado
de risca-faca, um nome estereotipado, pejorativo, que mostrava a violência, né, as formas de disputas daquele bairro. E por fim, a congada Nossa Senhora do Rosário dos Homens do bairro dos Prados, em 1978. Essa congada é muito interessante para nossa pesquisa, muito relevante, porque é a única congada que de fato vai dialogar, vai ter a presença da Odete Copos como diretora dela. Essa congada, ela vai chegar a pedido do rei do rei do Congo, né, do rei dessa congada, a Odete Copos, para ajudá-lo a dar visibilidade, a aumentar, e a partir disso a Odete Copos vai influenciar a partir dos seus estudos, né, folclorísticos, essa congada. Ela vai trazer uma ligação da congada com a ideia de abolição, com a ideia da princesa Isabel como redentora. Por fim, nosso argumento central é de que as congadas de Itapira, elas são relevantes para a compreensão da história da cidade a partir de uma perspectiva afro-brasileira, mas que foram silenciadas pela história hegemônica das elites, tendo como exemplo a própria Odete Copos, que apresenta e divulga as congadas com base nas suas necessidades afetivas e cristalizadas. Afetivas porque ela, né, toda essa produção que ela faz dos livros e esse envolvimento com as congadas é diante de uma memória afetiva na infância que ela tinha, de ver os desfiles das congadas pelas ruas da cidade. E cristalizadas diante do seu contexto histórico, né, de sua tentativa de se tornar uma folclorista, e pega as congadas de Itapira como esse objeto de estudo, mais um objeto de estudo que aprisiona a congada a uma tradição, a uma origem, sem pensar, sem dialogar com os movimentos da vida, da vivência e a história. Já nosso argumento secundário é de que as congadas foram reduzidas a representações da abolição da escravatura anualmente no dia 13 de maio na cidade, como uma forma de manutenção do poder centralizado nas elites locais e no discurso de uma cidade formada sem a presença de conflitos, violências e pautada na harmonia, mas apagando assim a presença da escravidão e a sua formação e provocando distorções informativas e históricas a respeito da congada. Compreendemos que a cristalização, citada aqui, é um enquadramento de sujeitos complexos a um padrão de comportamento e realidade que acabam limitando o acesso à história negra, à história das congadas e, consequentemente, à história de Itapira, que está em constante diálogo com os negros e com a escravidão. Né, com os negros que também, né, com os negros escravizados que também constituíram e comporam a história da cidade. Por fim, as congadas de Itapira tiveram histórias e trajetórias distintas, mas a maioria delas produziram memórias da diáspora africana, produziram reinados com reis, rainhas, cortes e demais símbolos que nos comprovam a releitura que fizeram de suas realidades, de inferiorização e apagamentos históricos produzidos. Bom, obrigada, espero que tenham gostado e que gostem ainda mais do trabalho completo.